Essa música fala sobre gratidão. Escuta só. Só tem louça pra lavar, quem tem comida no prato, só paga IPVA, quem já conquistou um carro, só passa a noite ouvindo show, quem teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo, quem tem um emprego, seja pensou nisso. Começa a ver o copo meio cheio, não meio vazio. Olha pro retrovisor, tudo que cê já passou. Lembra quando cê ajoelhou pra pedir pelas coisas que hoje você reclamou. Olha pro retrovisor e começa a dar valor. Tem tanta gente com menos que tá agradecendo só porque acordou. Olha pro retrovisor. Só passa a noite ouvindo show, quem teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo, quem tem um emprego, seja pensou nisso. Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Olha pro retrovisor, tudo que cê já passou. Lembra quando cê ajoelhou pra pedir pelas coisas que hoje você reclamou. Olha pro retrovisor e começa a dar valor. Tem tanta gente com menos que tá agradecendo só porque acordou. Olha pro retrovisor, tudo que cê já passou, e agradece todo dia, porque assim, ó, pelas coisas que hoje você reclamou. Olha pro retrovisor e começa a dar valor. Tem tanta gente com menos que tá agradecendo só porque acordou. Olha pro retrovisor. Galera, e começou o nosso primeiro podcast do Especial Saúde do Café com Discórdia. Matheus, obrigado pela presença, pela parceria. Convite, que isso. Fica à vontade, Prazer a casa enorme. é tua. Sempre. Hoje, no Especial Saúde, estamos recebendo uma convidada muito especial. Ela que é uma funcionária pública de carreira, que faz atendimentos no SUS, também administra um consultório particular, é casada com Douglas e mãe do Davi. E além de tudo isso, de todos esses papéis, ela ainda mantém uma rotina de treinos assídua. Seja muito bem-vinda, Lubiane Bergman. Bom dia, bom dia. Lubiane, me conta, você é natural de onde? Eu sou natural aqui de Paulo Lopes. Desde sempre morei aqui a minha vida toda. Muitas pessoas confundem a nutrição como apenas uma coisa restritiva. Quando vão a uma nutricionista, vão com essa ideia de que é apenas para fazer uma dieta. Enfim, eu gostaria que você nos dissesse o que é de fato a nutrição. A nutrição, ela vai muito além de só pensar, né, no emagrecimento ou na estética. A nutrição, ela muda a vida, né? Na verdade, eu sou muito encantada com a nutrição pelo fato de ver um alimento melhorando a saúde da pessoa. Isso é o que mais me comove, né? Eu tenho especialidade também em patologias, e a maior delas é em patologia de fígado, né? Esteatose hepática. Então, ver uma pessoa que vem com um problema de saúde, né? Ver aquilo ali mudando através da alimentação, isso é muito gratificante. Isso é o que faz realmente o meu coração palpitar. Ver a mudança da pessoa através da alimentação. Uhum. A gente fica maravilhado de te ver falando dessa forma, com um afeto.
E eu queria entender de onde é que saiu, de onde é que surgiu essa paixão pela nutrição, se teve alguma experiência que marcou você. Como é que foi isso? Como é que você chegou para fazer a faculdade? Então, na verdade, não é algo que me acompanhava desde sempre, não. Quando eu era pequena, né, eu queria ser veterinária, né, achava que era só ir lá fazer um carinho no bichinho, era isso. E, enfim, eu tinha que prestar vestibular e eu não tinha ainda certeza do que fazer. Eu só tinha certeza que eu não queria fazer exatas, porque foge ali do que eu gosto. Enfim, né, escolhi a nutrição, que ainda tem muito cálculo, mas, enfim. E quando eu fui fazer o vestibular, uma colega minha de sala ia fazer nutrição e daí aquilo ali me encantou, assim, deu, não, vou tentar, porque eu estava entre nutrição e biologia, eu também gosto muito. E também prestei vestibular para geografia, só que não nasci para ser professora, enfim, fugi daquilo ali. Até passei no vestibular na época para geografia, mas não fiz. E quando eu fui fazer nutrição, eu entrei e daí aquilo ali foi me encantando. Fui fazendo as fases e, né, vai mostrando muita coisa e desde então eu fiquei apaixonada pela nutrição assim que eu comecei a fazer. Certo. E como é que é hoje uma consulta com a nutricionista? Quando o paciente chega até você, como é que você procede? Eu queria saber o passo a passo. Então, vai depender um pouco também da situação do que esse paciente almeja, né? Mas normalmente ele vai chegar, né? Vai marcar sua consulta, vai ao meu consultório e a gente vai fazer toda uma anamnese, né? Ver todos os hábitos alimentares, a cultura desse paciente, né? Com várias perguntas e com aquilo dali a gente depois vai montar um plano alimentar individualizado para ele. Então, vai ter muita coisa resgatando o histórico dele, a rotina dele, tá? E depois disso, a gente faz todas as medidas antropométricas, né? Com adipômetro também. E às vezes faz a bioimpedância, dependendo do caso. E depois o paciente vai ter um plano alimentar totalmente individualizado para ele, de acordo com os hábitos e os objetivos dele. Certo. Você lembra do seu primeiro atendimento? Eu lembro. E como é que foi? Foi um caos. Eu lembro, no início eu atendia a domicílio, né? Eu não tinha consultório ainda, eu atendia a domicílio. E eu lembro até hoje, né? Uma grande amiga, Cidilésia, até hoje ela é minha paciente. Né? A gente já teve períodos sem atender, mas sempre que ela precisa, ela retorna ao consultório. Eu lembro que eu fui até a casa dela, lembro que eu tinha esquecido a fita métrica, tipo, voltei para pegar, tá? Foi o meu primeiro atendimento, assim, mas eu lembro desde então que aquilo ali já fez, né, o primeiro plano alimentar, aquilo ali já foi me encantando desde o início, mas eu lembro. E isso já fazem 15 anos. Eu ia te perguntar, né? A minha próxima pergunta seria se teve algum atendimento ou uma experiência que te marcou. Eu posso dizer então que foi essa? Ah, essa me marcou bastante. Lembro de eu indo, eu voltando, pegando essa fita, eu nervosa para fazer a anamnese, de esquecer alguns passos. Essa foi bem marcante para mim. Tá certo. E hoje qual é o seu público-alvo? Eu tenho 2 públicos assim que eu gosto bastante de trabalhar, que é a questão clínica, né, que são as patologias mesmo. Quer ver quando aparece alguém assim com aquele exame alterado, sabe? E a gente vai mudando a alimentação, vai lá e repete o exame dá bom, sabe? Aquilo ali me encanta muito. Então, essa questão clínica, né, de patologias e a parte do emagrecimento também, certo, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Existe alguma estratégia específica que você utiliza para educar crianças para esse hábito de uma alimentação mais saudável? Você como mãe, em casa, como é que é com o Davi? Você utiliza alguma estratégia? Então, a maior estratégia com as crianças começa pelos pais, sem dúvida, né? A criança, querendo ou não, ela não tem, né, uma noção do que todo aquele alimento pode estar influenciando lá na frente. Então, a criança, ela quer comer um doce, ela quer comer chocolate simplesmente porque ela gosta. E ela não entende o porquê que ela não pode só viver daquilo, às vezes, né? Então, depende muito dos pais. A gente precisa primeiro reeducar
a gente, reeducar os pais, para os pais oferecerem uma alimentação de qualidade, nutritiva para essa criança. Lá em casa, o Davi desde sempre, né, vem nessa questão mais saudável, mas ele não é restrito de tudo, não. Ele gosta de doce, ele come seu chocolate, ele come seu sorvete no verão, mas tudo com limite, tudo com cautela. Com equilíbrio, né? Com equilíbrio, que é o que eu sempre gosto de priorizar, o equilíbrio. Certo. Eu gostaria de te perguntar também se existe algum mito sobre alimentação, sobre nutrição, que você gostaria que deixasse de existir. Na realidade, tem alguns, né? Por exemplo, falar que nutrição, a comida é muito cara. Isso aí já caiu por terra, né? Porque a gente sabe que se alimentar bem não é caro. Normalmente, se você comer mais comida que a gente descasque mais e desembale menos, você vai conseguir economizar bastante ali, tá? Outra coisa é o ovo, né? Todo mundo fala que uma hora o ovo é bom, uma hora o ovo é ruim. Não, gente, o ovo ele é excelente. Isso aí também é passado, já foi, né? Uma riquíssima fonte de proteína, um alimento completo. O problema maior é quando a pessoa quer fazer, né, o modo de preparo desse alimento. Então, assim, evita fritar ele, que já vai dar tudo certo. Faz mexido, faz cozido, tá? Também a questão de que meu filho leva bolacha ou um bolinho pronto para a escola, por exemplo, porque é o mais fácil. Gente, descascar uma banana é bem fácil. Certo. Eu gostaria de te perguntar também, ainda sobre essa questão de mitos, se comer de 3 em 3 horas ainda é o mais recomendado pela ciência ou se isso já caiu por terra? Isso também já caiu, tá? Tudo vai depender da rotina da pessoa, com os hábitos que ela tem. Muitas vezes, passar uma rotina para ela se alimentar a cada 3 horas se torna impossível dentro de alguns casos e essa pessoa não vai conseguir cumprir, né, esse plano alimentar. Então, a gente vai acabar fazendo o plano alimentar de acordo com a rotina, porque é muito mais válido que ela consiga fazer, né, dentro da rotina dela, do que ela não consiga fazer um plano que se considere perfeito. Certo. Eu queria saber também quais são os hábitos que você mais observa no seu consultório, as queixas que mais chegam para você e como é que você lida com isso? Acho que uma das coisas que eu mais noto é a questão do pão. Meu Deus, como as pessoas gostam assim de comer pão, né? E aparece demais, assim, tem gente que come pão de manhã, de tarde, de noite, tá? É um hábito bem frequente. Então, esse é um hábito comum que aparece para você no consultório e que te gera muita preocupação. Sim. O excesso de carboidrato, hoje em dia, ele é responsável pelo aparecimento de várias doenças, como o diabetes e o colesterol alto, por exemplo, tá? Triglicerídeos também e a obesidade. Então, a gente precisa cuidar com o excesso de carboidrato, principalmente carboidrato branco, né? Que seria o pãozinho branco ali. É totalmente restritivo? Não. A gente pode comer o pãozinho, mas realmente tem gente que come em excesso, né? E isso pode gerar muitos problemas de saúde lá na frente. Então, a questão que perguntou como que eu lido com isso, a gente começa a fazer um plano alimentar, a moldar aquilo ali, a gente não precisa tirar de vez o pão, a gente vai diminuir essa quantidade para a pessoa também ir se adaptando. Certo. Quando no consultório você percebe que algum hábito do paciente está atrelado à questão alimentar, como, por exemplo, o paciente está descontando no alimento ou está buscando aquele alimento como uma forma de conforto emocional, como é que você lida com isso? Esse é o comer emocional, né, que a gente fala. Isso é uma questão mais delicada, né, precisa, né, estudar, precisa ir com calma nessa questão. Mas, primeiramente, a gente tem que tentar fazer o paciente perceber o que é fome física e o que é uma fome emocional. Certo. E isso é tratado, sim, dentro da consulta, dentro do plano alimentar. Eu quero te perguntar também se existe algum tipo de açúcar que seria a melhor opção, digamos assim, entre aqueles que nós temos disponíveis.
Açúcar? Isso. Açúcar é açúcar, amigo. Açúcar é açúcar, né? A pessoa fala que eu uso mascavo, eu uso demerara. Gente, tudo é açúcar, tá? Então, o ideal, na verdade, é que diminua o uso, né? Por que a gente fala tanto de tirar o açúcar do café? Porque o café, é todo dia. Sim. A gente toma café de manhã, de tarde, tem gente que toma, né, mais durante o dia, não deveria tomar café demais. E se for toda a vida acompanhado de açúcar, a gente vai estar consumindo isso diariamente. Então, tipo, eu prefiro que a pessoa, né, que gosta de um doce, alguma coisa, coma talvez uma sobremesa num final de semana, do que ficar usando esse açúcar todo dia no café. Açúcar é açúcar, vai subir glicemia, tá? Vai fazer mal do mesmo jeito. Certo. É uma dúvida muito pessoal que eu tenho, é sobre a questão de líquidos durante o almoço. Tem muitas pessoas que têm o hábito de almoçar e beber um copo de água, ou almoçar bebendo refrigerante. Eu queria saber se há uma comprovação científica de que isso pode fazer mal para a saúde, ou se é uma questão mesmo de um mito, de que já foi superado pela ciência. Então, depende um pouco do caso, né? Mas sim, já caiu também, tá? É que a questão muitas vezes, vamos falar da água, porque o refrigerante ali, né, o suco principalmente artificial, a gente nem recomenda, principalmente dia a dia. Mas o hábito de tomar água na hora do almoço ali, do jantar. Se for um objetivo em emagrecimento, não vai ter tanto problema, desde que não seja uma quantidade grande, né? Tipo, um copo pequeno, não vai ter tanto problema, porque vai ajudar ali na questão de saciedade. Sim. Mas se tiver, né, por exemplo, é uma pessoa que está precisando de muitos nutrientes, então a gente precisa diminuir essa água na hora do almoço para não causar uma diminuição na absorção. Certo. Então depende um pouco do caso. Então, né, no consultório a gente sempre está analisando isso. Certo. Eu queria também tirar uma outra dúvida pessoal, que eu acredito que muita gente pode ter essa dúvida em casa, que é sobre congelar alimentos. As pessoas que organizam no final de semana as marmitas, né, os almoços ali, deixam tudo preparado para a semana. Esse ato de congelar o alimento faz perder nutrientes? Olha, faz, mas é mínimo, tá? Então, assim, eu acho muito válido, tá? A pessoa fazer ali as suas marmitas, deixar congelada, porque quem se organiza consegue. E se tu tiver as marmitinhas prontas, congelada, facilita demais a vida. Então, assim, perde alguma coisa, mas é mínima coisa. Então, vale a pena sim e facilita muito na correria, né? Certo. Tem uma tecnologia que hoje invadiu as cozinhas e que é muito utilizado quase que em todas as casas aqui dos brasileiros, que é a famosa Air Fry. Você acha que ela é uma aliada ou ela é uma vilã disfarçada? O que tem de benefício nessa tecnologia e qual seria o limite dela? Na verdade, ela é ótima. Ela é uma aliada, já deveria ter sido inventado aí antes, né? Ela é como se fosse um forno, só porque ela faz ao redor ali, né? Não sei como se fala exatamente, mas ela cozinha por cima, pelo lado, por baixo, então facilita muito, né? É rápida, tá? E evita muita questão de sujeira, de cheiro e de gordura, né? Porque acaba não precisando usar o óleo e consegue chegar um aspecto muito parecido com algo que a gente utilizaria frito, né? Claro, né, gente? Fazer um pastel lá na banha e fazer um pastel na air fry é diferente? É diferente. Mas tem todo o aspecto saudável ali que salva bastante. Isso. E essa questão de que, infelizmente, o que é multiprocessado vai continuar sendo multiprocessado, né? Vai. Apesar de ter sido preparado numa opção mais saudável. Vai. Por exemplo, né? Tipo, um dos piores alimentos que existem é aqueles mini chicken, né? E o mini chicken, tu vai fazer ele no óleo, tu vai fazer ele na air fry, independente, ele vai continuar sendo alimento péssimo para a tua saúde. Certo. E em alguns casos, você prescreve o jejum intermitente? Sim, em alguns casos sim, né? A gente faz acompanhamento, isso sempre é muito importante falar. Com acompanhamento tem vários tipos de dieta, né, que a gente consegue estar passando sim.
Jejum intermitente, dependendo do caso, é uma estratégia também. Não é só um modismo. Não é só um modismo, tem sim Eficácia. tem eficácia sim, mas tem que ser acompanhado. Perfeito. Vamos lá. Agora nós vamos entrar num assunto que está muito em alta, né? Em todos os meios de comunicação, enfim, notícia em todos os jornais. Essa busca pelo emagrecimento a qualquer custo. Sobre as canetas milagrosas, né? As canetas de emagrecimento. Você acha que ela é uma solução ou ela é apenas uma ferramenta dentro de um tratamento mais amplo? Então, como quase tudo na nutrição, depende. Depende. O problema maior é que, assim, hoje, é como falou, né? Essa busca pelo emagrecimento, eu tô vendo uma coisa que eu não gosto, é a busca pelo emagrecimento quase esquelético, assim, que tá voltando isso, né? Isso é muito preocupante. O emagrecimento a qualquer custo, assim. E eu acho que a saúde sempre vai vir em primeiro lugar, né? Então, assim, eu acho que as canetas emagrecedoras, elas têm sim o seu valor dentro de alguns casos. Por exemplo, uma pessoa que está com uma grande obesidade, que aquilo ali vai trazer prejuízo para a saúde dela. Sim, acho que deve ser, né, utilizado, mas tudo isso tem que passar pelo médico, tem que ter respaldo médico, tem que fazer exames, não pode usar a canetinha de procedência duvidosa. Gente, é a saúde. Para mim, assim, é impossível alguém não pensar na sua saúde antes de pensar na estética. A saúde sempre vai vir em primeiro lugar. Então, se quiser usar, né, se tem necessidade de usar, tem que fazer exame, tem que passar pelo médico. Se não usar, se não fizer uma academia, vai ter muita perca de massa magra, sim, tá? Então, lá diminui na balança, mas o que é? É gordura? É massa magra? Não sei. Então, tem que fazer atividade física, tem que fazer o acompanhamento nutricional, porque a canetinha, o que ela faz? Ela dá aquela sensação de saciedade, ela tira a fome, né? E se você, a hora que parar de usar, provavelmente vai voltar a vontade que a gente tinha, aquela fome que sentia. E como é que tu vai saber lidar com isso na tua alimentação? Então, tu tem que fazer um acompanhamento nutricional para depois, quando for desmamando as canetinhas, também continuar, porque senão vai dar efeito rebote. Certo. E também é uma coisa nova, né, que eu acho muito nova. Então, a gente não sabe como que vai ser lá na frente, daqui a 2 anos, como que isso vai estar comprometendo a saúde, né, a longo prazo. Não sei, mas, como eu falei, tudo depende. Tem casos, tem pacientes meus que usam com acompanhamento médico também, tá? E tem casos que, fazendo uma reeducação alimentar, por exemplo, a pessoa quer perder 5 quilos, não precisa usar uma canetinha, entendeu? Vamos cuidar da alimentação, porque eu acho que sempre, sempre, sempre a saúde vai vir em primeiro lugar. Sim. Falando ainda desses dispositivos, esses medicamentos, né, que são utilizados para emagrecer, a gente ouve aí essas marcas das canetas, né, que são insulinas, mas já existiram outros medicamentos, né, e provavelmente existirão muitos outros. Você acha que eles causam, né, o que eu quero perguntar é se essa busca por algo que é mais rápido tem a ver com o marketing, com uma ilusão que é criada, né? Você acha que isso pode gerar expectativa irreal para as pessoas? Sim, tem as duas coisas, a questão dessa propaganda, né, exagerada, e também a questão que muita gente quer tudo para ontem. Às vezes a pessoa levou, 10 anos para ganhar 20 quilos, e ela quer perder 10 anos em 30 dias. Então, não é assim, a gente leva um tempo para ganhar e a gente também levaria um tempo para perder. A pessoa quer tudo imediato, é a questão do imediatismo, né, que está muito presente. E a questão da propaganda, né, de agora estar mostrando aqueles casos de corpos mais magros, tudo isso, com certeza influencia, não tenha dúvida disso, né. Só que, como eu falei, tem que mediar. A gente vê, por exemplo, eu vejo no consultório, principalmente em mulheres, muita queda de cabelo. Então tem que fazer um acompanhamento, tem que suplementar, porque daí fazendo direitinho, provavelmente não vai ter problema. Sim. Você acha que os medicamentos em si, eles dão conta de mudar essa relação da pessoa,
né, do paciente com o alimento, ou isso é algo que deve ser construído porque tem que ser feito de uma forma consciente, com a ajuda de um profissional especializado? Não, não vai dar conta de mudar a cabeça da pessoa. É construído a longo prazo, então muitas vezes a pessoa quer criar um hábito de um dia para o outro, né? Os medicamentos, no geral, não vão dar conta, porque tu não vai tomar esse medicamento pro resto da tua vida, né? Então, tipo, aquela coisa parou, tu vai querer comer novamente e tal. Só que a gente consegue mudar paladar. Paladar é uma coisa adaptável, né? Quem tira o açúcar do café, por exemplo, sabe disso. Porque no começo, assim, parece que é impossível, que tu não vai conseguir, que tu não vai dar jeito. E sei lá, passa 7 dias, passa 14 dias, passa um mês e tu acostuma. Então, é hábito, paladar é adaptável, né? Eu lembro muito disso, que eu não gostava de azeite de oliva. E no início da minha profissão, eu trabalhei num restaurante, comecei a usar o azeite de oliva e eu me acostumei e hoje em dia eu amo azeite de oliva. Então, a gente consegue moldar o paladar, mas tudo é construído, não é de um dia para o outro. A sociedade costuma cobrar dos profissionais uma coerência quase que impecável. Você, como nutricionista, você percebe algum tipo de cobrança quando você vai participar de alguma festinha, alguma confraternização, algo que envolva comida? As pessoas, você sente que as pessoas te julgam, te cobram e esperam de ti uma perfeição, né? Isso. Sim, é o tempo todo. É o tempo todo, é em toda festa, é em qualquer confraternização. Gente do céu, parece que tem gente que está fiscalizando meu prato, é uma loucura. E como eu sempre prezo a questão do equilíbrio, quando eu tenho um aniversário, se eu tenho uma festinha, eu vou tranquila, tá? Eu vou comer e eu vou saber voltar para a minha rotina. Então a gente fala muito da questão 8 e 80, né? Fica ou lá num extremismo, ou então tá metendo o pé na jaca. Mas não é disso que eu vivo. A gente faz tipo 80-20, né? 80% do tempo tu mantém a tua rotina saudável e 20% tu consegue estar consumindo outras coisas. Mas sim, eu sou muito julgada. Certo. Agora nós estamos entrando numa época muito gostosa, né? São a época das festas juninas, as festas julinas, as festas agostinas. Eu queria saber de você, Nutri, para o pessoal que nos assiste, uma dica, assim, como é que a gente passa impune ou ileso por essas festas? Então, tem a questão, como eu falei, né? Quando vai na festa, só pode se permitir um pouquinho mais, né? Mas também não precisa se permitir tanto assim. Então, o que eu costumo falar quando a pessoa tem alguma festa para ir, principalmente uma festa junina, que a gente sabe que tem muitos quitutes, né? Tem escolhas melhores que a gente consegue fazer dentro da festa? Tem. Mas se for uma festa que você quer aproveitar, né? Comer o que tem lá. E também não precisa ir em uma festa junina pro final de semana também, né? Vamos dar uma equilibrada aí. Mas sempre comer alguma coisa também antes de sair de casa. Por exemplo, comer uma banana com aveia e canela. Você vai dar uma forradinha ali, vai se saciar um pouquinho, vai chegar lá na festa e vai conseguir escolher o que a gente realmente quer para comer, porque senão a gente chega e a gente come com os olhos. E quando vê, daí a gente já comeu demais. E se a gente chega sem fome, a gente vai conseguir escolher melhor o alimento que vai comer. Certo. Essa era a minha próxima pergunta, assim. Se por um acaso eu não comi nada antes de sair de casa, ao chegar na festa, né, que tem esses banquetes, enfim, tem algum alimento que eu deva comer primeiro para me dar um pouco de saciedade, para mim não atacar, por exemplo, descontar nos doces, enfim? Se você sair de casa e fizer como eu falei, já vai ajudar muito, né? Não deu tempo, não consegui fazer. Gente, sempre tenha um pacotinho de castanha assim no carro, que é um negócio que, né, não estraga e tal. Vai lá, come umas 3 castanhazinhas, porque ela já vai ter aquela gordura legal que vai dar uma saciedade também. Então a gente vai chegar no lugar sem fome. E se nada disso, né, não conseguiu fazer e tal, é uma festa junina. Vai primeiro, talvez, num pinhão, que vai dar uma saciedade maior, né, um milho. Agora, se for primeiro numa paçoca, num amendoim com açúcar, isso vai fazer com que tu consuma esse açúcar primeiro e provavelmente o teu paladar vai pedir mais. Então, a gente tem que cuidar porque o açúcar, ele vicia. Então, a gente come ali e o paladar pede mais.
Então, sempre deixar os alimentos mais açucarados por último. Agora que nós já estamos na parte final do programa, eu queria perguntar para você se por um acaso teve alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu não fiz. Talvez não uma pergunta, mas lá no início, né, a gente tinha comentado sobre as áreas de atuação. Sim. E eu acabei não mencionando sobre a saúde da mulher, que é uma coisa também que eu gosto muito de trabalhar, tá? Questão de menopausa, perimenopausa, tá? Gestação, amamentação, tá? Isso tudo aí também é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Certo, quero agradecer a sua presença aqui. Nós vamos encerrar esse bloco e nós vamos agora para o próximo bloco, que é o Café com a Profissional na Cozinha. E como tradição dos próximos programas, a gente tem uma lembrancinha para você. Obrigada. Que é a nossa caneca do Café com Discórdia. Quando eu fui buscar essa caneca lá onde eu tinha encomendado, aí a mulher falou assim para mim, a vendedora, né? Realmente vai ser um café com discórdia, porque com a Lubiane não pode nada, vai ser só café preto. Muito obrigado, Obrigada, viu? gente. Pessoal, antes de nós fazermos o quadro Cozinhando com a Profissional, eu vou pedir para o Matheus fazer mais uma música daquelas apaixonadas, que o pessoal se derrete todo no show. Matheus, eu queria também que você passasse para a gente o teu contato de Instagram, WhatsApp. Bora lá. Instagram é Matheus Fermino 96, Matheus sem H, Fermino 96. E o número para contato é 489-9114-8969. A gente está aí para fazer festas, bares, eventos em geral. Então é isso aí. Vamos para a música? Bora! Essa é assim, ó. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada, ser irmão da lua, chorar na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora, senão a vida passa num romper da aurora e num piscar de olhos a gente está sozinho. Coração tá cansado, ferido, abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. Um afeto, um carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chegar, vai chover amor, vento, terra e mar, mel e beija-flor, feito rima e verso, peixe, pescador. E quando você chegar, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Vamos assim, ó. Na madrugada, um jantar à luz de vela, depois do amor, fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Canta, Mirofá, paixão demais. Essa vida comigo assim. E quando você chegar, vai chover amor, vento, terra e mar, mel e beija-flor, feito rima em verso, peixe, pescador. E quando você chegar, muda até o tempo, tempestade vira, calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Na madrugada,
Agora nós temos o quadro Na Cozinha com a Nutricionista. Esse que é um oferecimento da Fazenda Vô Mauri e também dos supermercados Bifão. Nutri, o que é que nós vamos preparar hoje? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa, uma banoffee fit. E essa receita você costuma fazer muitas vezes para a família? Como é que é? É uma receita que eu faço bastante lá em casa, mas eu nunca reproduzi, realmente nunca postei. Mas ela é super prática, fácil e fica bem gostosa. Certo, e o que é que a gente precisa de ingredientes? O que tem aqui na mesa? A gente tem isso aqui para uma quantidade de 2 tacinhas bem cheinhas, tá? Temos 3 iogurte grego light, tá? 2 colheres de sopa de doce de leite, também reduzido em açúcar, diet ou light ou até sem lactose, tá? Temos 3 bananas picadinhas. E para a farofinha de cima a gente vai usar a aveia em floco médio, canela e uma colherzinha de óleo de coco. Agora nós vamos levar então pro fogo, é isso, Nutri? Isso. A gente vai começar fazendo a farofinha que vai colocar em cima. Bem fácil, só derrete aqui o óleo de coco, tá? E daí a gente coloca a aveia. Aqui tem bastante, provavelmente a gente nem vai usar isso tudo. E a canela. E daí é só dar uma tostadinha. Ô Nutri, você acha que essa refeição se encaixa melhor em que horário do dia? Essa refeição ela vai ter proteína, ela tem a fruta, ela tem um pouco de carboidrato aqui da aveia, tá? Ela vai se encaixar como um lanche também e até como uma sobremesa também, só porque daí uma quantidade menor, né? Um copinho daquele ali daria para dividir para 2 pessoas. Certo. Se eu quisesse utilizar para um pré-treino ou pós-treino, o que seria melhor? Depende. Pro pós-treino é mais interessante porque vai ter a proteína ali, né? Vai estar junto ali, vai ter essa quantidade de carboidrato integral que vai ajudar também na recuperação muscular. E só porque também tem o doce, tá? Ali da banana e do doce de leite. Então também é uma refeição que dá para usar como pré-treino tranquilamente. O cheiro tá maravilhoso. Dá um cheirinho de canela. Agora a gente, de preferência, né? Tá com uma roupinha mais adequada em casa, né? A gente vai misturar o iogurte com o doce de leite, tá? Tudo o iogurte. A quantidade a gente coloca, mas assim, é quase no olho, né? Depende para quantas pessoas vai ser utilizado também. Deus, me ajude a mexer. Terminamos aqui de misturar o iogurte grego light com o doce de leite, tá? Fizemos uma misturinha aqui pro banoffee e agora a gente vai pra montagem, tá? A gente começa botando a banana. Quanto mais madura a banana tiver, mais gostosa vai ficar essa receita, certo, Jean? Certo. Aí é uma camada de banana e uma camada desse moussezinho. Agora, para finalizar, a gente coloca a farofinha, que vai dar um crocantezinho na nossa sobremesa. E é isso, tá prontinho. O ideal é colocar uma meia horinha na geladeira, que daí ela dá uma consistência melhor. Mas a gente já pode estar provando, saboreando também. Obrigado. É muito bom. Bom demais. Nutri, me responde uma coisa. Tem algum alimento que você não come, não gosta de jeito nenhum? Tem um que eu não como, mas porque ele é muito ruim e eu tirei ele da minha vida, que é a salsicha. Pior alimento que existe, assim.
Se você tiver dúvida, vai lá na internet e bota como faz salsicha, que talvez você desista de comer também, tá? E um que eu não como porque eu não gosto, não é que eu não gosto dele da forma normal, doce, né? Que é o abacate. Gosto do abacate só em forma de guacamole ou de algum tipo de molho, assim, salgado. Certo, é isso. No entendi. restante, eu sou bem aberta, eu como de tudo, não tenho restrição de nada, bem tranquilo. Para finalizar o nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, que reconhece que tem alguns hábitos que precisam mudar. Sabe aquela pessoa que sabe que precisa mudar em alguma coisa e que queira começar amanhã? Que conselho você daria para essa pessoa? Então, a gente deve começar de alguma forma. A gente vive, na verdade, numa zona de conforto, né? Então, tá muito habituado, às vezes, à mesma alimentação, ao mesmo estilo de vida, mas para a gente alcançar mais saúde, mais disposição, melhorar nossa autoestima, a gente precisa, né, dar o primeiro passo e fazer uma mudança. Não precisa viver uma vida restritiva, né? Eu sempre prego muito a questão do equilíbrio. A gente pode sim ter momentos de prazer na comida, a gente não tem que comer só para sobreviver, mas a gente precisa ter saúde. E a base da nossa saúde sempre vai ser a alimentação. Certo, muito obrigado, viu? Obrigada, Jean. Hoje nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do podcast Café com Discord, esse que é o especial saúde, com ela, Lubiane Bergman. Eu gostaria que você nos passasse o seu Instagram, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? O meu Instagram é @NutriLubianeBergman, tá? É um Instagram profissional e pessoal junto, tá? Eu faço lá uma grande mistura, mas funciona muito bem, vocês são todos bem-vindos lá. E também tem o meu WhatsApp, acho que a gente pode deixar depois ali na legenda, né? Claro, muito obrigado mais Obrigada uma vez, também. viu? Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Para encerrar com chave de ouro todas essas participações, todas essas presenças desse primeiro episódio do Especial Saúde, eu quero agradecer à Fazenda Valmauri por esse patrocínio, por nos receber aqui na propriedade deles, na cozinha deles. Quero dizer que se você tiver uma festa, um evento, se tiver alguma data especial, não sabe onde comemorar, entre em contato aqui com o pessoal, procura no Instagram, que vai ser sucesso, é garantia de sucesso fazer um evento aqui com eles, sem dúvida nenhuma, é inesquecível. Eu quero agradecer a presença da nossa nutricionista, que topou de cara essa ideia. Eu quero agradecer também o patrocínio dos supermercados Bifão, que foi o responsável por esse nosso programa de culinária. Eu quero agradecer também o Matheus Firmino, que vai encerrar agora com chave de ouro essa nossa primeira edição. Bora lá. Até a próxima, galera! Let's sing a song for a broken hearted, for silent prayer for a breathy body, that I am gonna be the face of the crowd, ain't gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, and there's now or never that I am gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. I break it and I did it my way. I just wanna live when I'm alive. It's my life. This is for warmth to the ground, for Tommy and Jean, we're back down. Tomorrow's getting hotter, make no mistakes. Look, you gotta make your own breaks. It's my life, and it's now
my life. My heart is like an open highway. I break it and I did it my way. I just wanna live another life. Yeah, there's no one here. I am gonna live forever. I just wanna live another life. It's my life. My heart is like an open highway. I break it and I did it my way. I just wanna live another life. It's my life.